Hoje, eu acabei de mencionar essas declarações do diretor-geral da Polícia Federal numa entrevista ao Roda Viva. Está se manifestando agora o diretor da Polícia Federal dando entrevista sobre investigações em andamento. Mas tudo bem, vamos lá. Ele diz o seguinte, diz que a investigação da PF, que é a investigação... Não é tudo bem, né, Cláudio? Não é tudo bem, né? Não é tudo bem, mas... Vou aparecer no Roda Viva e falar de uma investigação em andamento, de detalhes que a defesa sequer tem acesso. Não é tudo bem, mas enfim. Ótimo ouvir isso, porque eu concordo. Eu acho que não tem nada bem nisso, né? Eu até destaquei essa questão logo de cara, mas eu quero te colocar isso dentro justamente do contexto, porque você está defendendo o Braga Neto, mas dentro de um inquérito que tem uma tese. Essa tese, ela envolve a tese de financiamento, a tese de organização, a tese de uma autoria intelectual. Ela separa em grupos. Ela diz que tem um grupo que era responsável por isso, o outro era responsável por aquilo. Ela diz que ela coloca gente no topo da hierarquia administrativa do governo Bolsonaro e gente lá na Praça dos Três Poderes na mesma organização criminosa. E ontem, ao vivo, o diretor da Polícia Federal disse que não há um financiamento coeso, organizado, que a Polícia Federal descobriu que não houve um financiamento organizado desses atos. Na minha percepção, isso fragiliza todas as outras teses. Eu queria te ouvir sobre isso. Você falou no início do programa de que os atos que ocorreram no dia 8 de janeiro, ninguém pode aplaudir. Evidentemente que não. Você entrar no Supremo Tribunal Federal, destruir o Supremo Tribunal Federal, enfim, ir na gabinete da presidência, enfim, eu acho que isso precisa ser dito com todas as letras, que isso é inadmissível. E as pessoas que praticaram esses atos têm que responder por isso. Evidentemente que tem. E cada um com a sua participação e ter uma pena adequada para cada um, para a sua conduta. Isso não há dúvida, né? E eu, evidentemente, que me manifestei sobre essa questão no momento adequado. Agora, a fala do Dr. Andrei ontem no Roda Viva, primeiro que eu entendo que ela incomoda ele falar sobre uma investigação que pode ter algum desdobramento no tocante ao meu processo em andamento. É o chefe da Polícia Federal que está falando. Isso precisa ser analisado. E é uma outra questão, essa que você coloca do financiamento, de fato, ela quebra uma tese central que a polícia, que a acusação vem desempenhando. Ou seja, o próprio chefe da Polícia Federal diz com todas as letras que não há prova de um financiamento estruturado para a prática de um suposto golpe de Estado. Isso é muito forte. Isso vai ser analisado quando as defesas efetivamente, porque eu preciso ver como é que a Polícia Federal vai colocar isso no seu relatório, quando as defesas tiverem acesso integral aos autos. E André, eu preciso ratificar o que eu disse. Eu acredito que eu vou poder exercer meu direito de defesa. E se eu não tiver acesso pleno, amplo à minha atuação, eu vou evidentemente recorrer à turma ou ao pleno, porque eu acho que é onde deve ser julgado isso, mas não quero entrar nessa questão agora, mas eu entendo que o plenário do Supremo Tribunal Federal e os ministros do Supremo Tribunal Federal e o próprio relator não irá manchar esse processo, não dando liberdade e ampla defesa a todos os advogados. Quando você fala do exercício da advocacia, me preocupa muito. Eu entrevistei há algumas semanas o Celso Bilatti, que também é um colega de exercício profissional seu, também com uma grande experiência. Meu irmão de vida. Pronto. Um grande amigo, talentosíssimo. Respeitadíssimo, e ele também fez as mesmas considerações que você. Eu estou ainda esperando a OAB, o André também acabou de escrever um artigo, a gente está esperando, ele está chamando a OAB, né, André, de, como é que é? Omissão, como é que chama? Omissão dos advogados do Brasil. Omissão dos advogados do Brasil. Eu queria a tua opinião sobre um órgão que tem uma trajetória da história brasileira, democrática brasileira, sempre teve uma condução ativa para garantir justamente o exercício das prerrogativas dos advogados. Onde está a OAB, Jucá? Essa pergunta é dura, hein?
Pergunta é dura, mas vamos lá. Em artigos recentes, eu me posicionei em vários momentos, né, na omissão, na ordem, nessa questão do direito de defesa. Eu acho que a ordem se posicionou na própria Lava Jato por uma garantia ao direito de defesa, ela também deveria se manifestar agora, né? Falando na seccional de São Paulo, eu acredito que o presidente eleito, Leonardo Sica, vai sim, caso seja acionado por os advogados, se manifestar pró o direito de defesa. E eu espero também que o presidente do Conselho Federal, quando provocado pelos advogados, eu não vi nenhuma entrevista ainda do Conselho Federal defendendo que as defesas tenham acesso aos votos. Eu ainda não vi, posso estar cometendo algum equívoco. Eu espero, evidentemente, que caso isso persista, que o Conselho Federal se manifeste nesse sentido. Ou seja, ninguém está pedindo privilégio, né? Porque é importante que se diga uma coisa, Cláudio André: sempre que o advogado tem a sua prerrogativa violada, não é dele que ele está sendo violado, é da sociedade civil. Porque o advogado nada mais é do que um porta-voz, ele recebe um mandato. Ele defende alguém que está sendo investigado. Então, quando ele tem a sua prerrogativa violada, não é ele, é a sociedade civil. Isso precisa ficar claro. Eu espero que a ordem, que já teve Raimundo Faoro, Mário Sérgio Duarte Garcia, Márcio Tomás Bastos, Batóquio, que ela se inspire, que os presidentes se inspirem nesses grandes nomes da advocacia para defender o direito de defesa, independentemente de partido político, independentemente de ideologia. É o direito de defesa que não pode ser maculado.